Fala, galerinha! Beleza, tudo bem? Aqui quem tá falando ele aqui é Astro. E hoje saiu a lista, né, dos selecionados para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Química Júnior. E eu vim resolver aqui a prova da fase 1 da modalidade B. Eu sei que tá com gabarito aqui, né, aparente, mas só que não tem no site a prova sem gabarito. Então eu vou mais ou menos explicar o porquê da resposta, né? Não vai ser minha resolução, mas sim a explicação da resposta. A questão 1, ela queria saber qual é o método de separação dessa mistura aqui. E qual é a passagem, né, do estado, qual é a mudança de estado físico que acontece aqui nessa situação aqui, né? A gente tem água e álcool comum. E nessa mistura aqui, a gente poderia separar pela letra C, né? Como a própria gabarito diz, que é destilação fracionada. Porque a destilação fracionada ela é o método ideal para poder separar misturas homogêneas de dois ou mais líquidos que possuam pontos, né, de ebulição diferentes, como a água e o etanol, que é o próprio álcool. Então, por exemplo, se você pegar água em uma mão e botar álcool em uma, o álcool ele vai secar primeiro na sua mão do que a mão com água. Então, era basicamente isso, tá? Por isso que é a letra C, destilação fracionada, porque ela é o ideal para separar misturas homogêneas com dois líquidos que possuam pontos de ebulição diferentes, tá? Então, do estado líquido para o gasoso, né? Que é o que a gente chama de ebulição, certo? Ebulição. Bora para a questão 2. A questão 2, ela queria saber a porcentagem, a quantidade de etanol presente, né, nessa gasolina, considerando que a amostra analisada tem 30% de etanol em volume. Então, inicialmente, a gente tinha o quê? 50 ml de gasolina, né, em uma proveta de 100 ml. O enunciado diz que 30%, ele afirma que 30% do combustível é etanol. Ou seja, 30% de 50. Então vai ser 50. 30% de 50, então vai ser 50 vezes 0,30, né? Porque esse 30, a gente coloca ele sobre 100 na hora de fazer a porcentagem, né? Então a gente vai andar duas casinhas para trás. Então vai ficar 30 aqui, a gente tem a vírgula aqui, vai andar uma, duas. Então vai ficar 0,30, certo? Então 50 vezes 30 é 15 ml. 15 ml de etanol a gente tem. Mas agora ele quer calcular a quantidade de gasolina pura. Então a quantidade de gasolina pura dessa amostra, a gente tem 50 ml de etanol. 50 ml é etanol menos 15. Não, 50 ml é o total. Na verdade, 50 ml total menos 15 ml de etanol. A gente tem 35 ml. Certo? Aí a UBQ Júnior ela considerou tanto 30 quanto 35. Porque poderia arredondar, mas tudo bem que 35 seria 40. Mas algumas pessoas ainda cometem esses erros, então acho que a UBQ Júnior considerou isso, né? 30 e 35, certo? São consideradas as respostas. Aqui, a UBQ Júnior ela queria que você soubesse identificar a diferença de um fenômeno químico e um fenômeno físico. Então, vamos ver as alternativas. Lavar verduras com água corrente antes do preparo, isso seria fenômeno físico, já que a gente estaria tirando, por exemplo, algumas sujeiras da superfície de uma cenoura, de uma alface, então isso seria algo físico, porque não mudaria a composição da cenoura em si, o que constitui a cenoura ali, né? Mas sim mudaria principalmente a parte física, a parte de aparência, né? A gente tiraria as sujeiras. Então, essa que tá errada. Cortar legumes em pedaços menores, não. Isso é físico, porque a gente tem algo maior e a gente só quis agora diminuir essa coisa, né? Fragmentar ela em pedaços menores. Então, isso é mais físico do que químico. É físico, na verdade. Aquecer uma panela vazia sobre a chama do fogão? Não. Isso também é físico, porque mas que a gente tenha. Não teve alteração de nada, não teve alteração da panela. Tanto que a panela tá vazia, né? Não tem nada dentro. Então é algo mais físico do que químico. Cozinhar feijão até alterar a cor, odor e textura. Isso aqui é químico, sim. Porque a gente está alterando
a cor, isso envolve química. A gente está mexendo com odor, isso é química, porque envolve composição, e textura também, que envolve composição. Então, fenômeno químico, você pode diferenciar ele quando a gente cita cor, textura, cheiro. Então, tudo isso é mais químico. Mas quando a gente cita, por exemplo, formato, estado físico é F, tamanho, tudo isso é mais físico do que químico, tá? E descongelar uma carne retirada do congelador. Isso é físico, né? Porque a gente não tá alterando a composição da carne, mas sim a gente não fica, quando a carne tá congelada, não fica aquelas pedrinhas de gelo lá do freezer nela, então a gente tá removendo, voltando essas pedrinhas pro estado líquido pra gente poder abrir a carne e poder cozinhar. Então, gabarito aqui D, tá? Vamos pra questão 4. A questão 4 ela quer saber qual alternativa bate com cada potinho desse. Então, bora lá. Começar com a E aqui. Todos os sistemas apresentam apenas uma fase visível. Não, porque fase é a porção, como a própria Baker Jr. diz aqui, né? Fase é cada porção visualmente uniforme do sistema. Ou seja, isso aqui é uma fase, isso aqui é uma fase, isso aqui é uma fase. Isso aqui é uma única fase. E uma coisa que confunde muitas pessoas. Por exemplo, um bloco de gelo, um copo com água e um bloco de gelo. Não é uma mistura homogênea, mas sim um sistema homogêneo. O que acontece? O bloco de gelo ele é uma fase, porque é uma porção visível. E a água líquida também é uma fase, porque é uma porção visível. Então isso que confundiu muito, tá? Então letra E tá falsa, porque todos os sistemas nem todos os sistemas apresentam uma fase visível. Apenas o sistema 2 apresenta apenas uma fase visível, ok? D. O sistema 3 apresenta 4 fases e 3 componentes. Vamos olhar o sistema 3 aqui. 4 fases. A gente já pode eliminar. Ele apresenta apenas 3, tá? Letra C. O sistema 3 apresenta 3 fases e 4 componentes. Vamos ver? 3 fases e 4 componentes, porque é o óleo, areia e tem aqui, né, água com sal dissolvido. Então aqui é água mais sal, né? São 4 componentes e 3 fases visíveis. Então a C também está correta. B. O sistema 2 apresenta 2 fases e 2 componentes. Tá falso, né? Ele apresenta apenas uma fase, uma porção visível e 2 componentes, né? Letra A, o sistema 1 apresenta 2 fases e um componente, certo? 2 fases, cubo de gelo e água em estado líquido e um componente que é água, certo? Mas o Baker Jr. disse aqui, ó, serão aceitas 2 respostas. Eu até achei meio estranho por ter 2 respostas corretas, então achei meio estranho também. Vamos pra 5 agora. Isso aqui é gelo seco, né? Gelo seco. Sublimação, não tem jeito, porque ele passa do sólido direto pro vapor, né? Ou gás, como você quiser chamar. Então, isso aqui é sublimação. É quando a gente tem algo no estado sólido, que é os cubos de gelo, que eles sublimam. Ou seja, aqui tem a sublimação. Eles sublimam e viram vapor ou gás, certo? Então, essa aqui é a letra D, tá? Passagem de estado sólido diretamente para o gasoso, que é o que tá acontecendo aqui, né? Ó, aqui a gente tem os cubinhos de gelo também, no estado sólido, a gente esquenta mais esse sistema, aqui mais, e até virar vapor. Questão 6. Aqui, gente, essa aqui foi muito fácil, tá? Porque ele queria basicamente a principal mudança na forma de estudar a natureza. Foi a valorização, essa palavra foi chave, da ideia de que matéria não precisava ser investigada, não, porque pelo contrário, pra gente evoluir, pra gente avançar nos estudos, né, valorizar mais, a gente teve que estudar mais o que estava ao nosso redor. Então, a ideia de que a matéria não precisava ser investigada, isso é errada, é falsa, tá? A substituição dos experimentos por opinião. Não. Ciência não é opinião individual, né? É mais sobre experimentos. É muito coletivo, né? Pelo contrário. Da experimentação, da observação e da análise de evidências. Sem dúvida, C. B. Da tentativa de produzir o ouro a partir de metais comuns. Errado. Isso aqui é alquimia.
da autoridade dos textos antigos como única fonte de verdade, não. A gente não tem que ter só uma única fonte de verdade, mas sim várias pra gente poder analisá-las e te fazer vários experimentos pra assim a gente ter a conclusão se aquilo é verdadeiro ou falso, tá? Vamos agora pra questão 7. Aqui fala basicamente sobre os princípios da química verde. Prevenção, economia de átomos, síntese segura, desempenho de produtos seguros, solventes e auxiliares mais seguros, eficiência energética, fontes renováveis de matéria-prima, evitar a formação de derivados, catálise e produtos degradáveis, análise de tempo real para prevenção e química segura. Entre as propostas avaliadas, qual delas está menos alinhada com os princípios da química verde? Reduzir a quantidade de resíduos formados durante a produção, isso aqui está alinhado, tá? Porque a gente tem tem uma aqui, essa aqui e essa aqui também estão alinhadas com essa A. Utilizar matérias-primas obtidas de fontes renováveis, isso aqui tá sim, tá? Aliado. Síntese segura, eficiência energética e fontes renováveis de matéria-prima. Era só ler, tá, gente? Essa imagenzinha aqui. Diminuir o consumo de energia durante o processo industrial. Isso aqui tá sim alinhada com o princípio da química verde, né? Aqui, prevenção, economia de átomos, desempenho de produtos seguros, venda de mais seguros. Desenvolver produtos resistentes à degradação após o descarte ambiental. Essa aqui é a alternativa correta para marcar aqui, porque ela não está alinhada com a química verde, porque aqui, ó, produtos degradáveis é o princípio 10 da química verde. E tá dizendo aqui, ó, desenvolver produtos resistentes à degradação após o descarte ambiental, ou seja, desenvolver produtos que não sejam descartáveis. Isso está muito ao contrário do que diz os princípios da química verde, que diz que temos que sim desenvolver produtos degradáveis. Então, essa questão 6 aqui era E, tá? Questão 8. A gente tem esse desenho, essa chart, a gente tem que analisá-la. A principal crítica ambiental relacionada a esse tipo de sistema é, letra E, bora começar de baixo para cima, tá? Aqui, baixo para cima. E, a conversão de água líquida em uma substância pura é diferente? Não. O que a gente consegue observar aqui? A gente usa muita água potável para os centros de data center, que vão devolver vapor. Mas só que ao mesmo tempo, esse vapor ele não vai ajudar a substituir a água seca. A seca que a gente vai ter ao redor dos data centers, tá? Então, esse aqui não. Letra D. A formação de sal na água apenas pelo contato com os computadores. Não, gente, nada a ver. C. A impossibilidade de água evaporada participar do ciclo da água. Não. Porque a gente sabe que o ciclo da água vai acontecer normalmente. O vapor aí vai chover, vai preencher isso aqui. Mas o tempo para preencher isso aqui vai ser muito menor do que a pressa que utilizam, esse recurso, entendeu? Então por isso que essa tá errado. B. Consumo elevado de água doce que pode reduzir sua disponibilidade local. Gente, letra B. Era sendo analisada. A gente tá usando muita água doce pros data centers. Mas só que tá faltando para quem precisa. Aqui, ó. Não tem água nessa região aqui, porque ela tá vindo pra cá, entendeu? E letra A transformação da água em um gás tóxico durante o resfriamento. Não tem nada de gás tóxico aqui, só diz vapor, que deve provavelmente ser água, né? Questão 9. Eu só queria que você tivesse conhecimento básico sobre os estados físicos da matéria e assinale a alternativa correta. Ó, letra A. Rochas de poeira mineral são exemplos de matéria em estado sólido. Sim, rocha, que a gente vê sempre na rua, e poeirinha, né, de minério, que é os fragmentos assim dessas rochas. São sólidos, tá? Então, letra A. Vamos ver as outras. Por que não são? Água congelada encontrada na Lua está no estado gasoso? Não, né, gente? Está no estado sólido. Ela tá congelada. Então, está no estado sólido, não do gasoso. Letra C. A poeira lunar não pode ser considerada matéria, pois não é líquida. É matéria, sim, mas a gente viu os 3 estados principais da matéria, que é o líquido, o sólido e o gasoso. Mas por que ela não poderia ser considerada? Então, por que não pode ser considerada matéria se sólido, gasoso e líquido também são matéria? Entende? Então, essa C tá errada. Porque nem não existe só matéria líquida, né, gente? Porque matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E o sólido e o gasoso também, certo? D. A ausência de atmosfera faz com que todas as substâncias estejam no estado gasoso. Não, porque a gente já viu que ó. O que ele tá recolhendo aqui? Né, regolito lunar, essas pedrinhas aqui, essas poeirinhas. Então não então não tem só substância em estado gasoso, né?
E as rochas lunares faziam tudo de matéria em estado líquido. Não, gente, é sólido, tá? É sólido. É algo compacto que você consegue tocar, apertar, certo? Questão 10. Ela queria basicamente saber o porquê que o etanol é uma boa fonte de energia, né? Então, bora lá. Que explica por que o etanol pode ser considerado uma fonte renovável de energia. Porque é encontrado pronto para os reservas minerais? Não. O etanol, gente, para quem não sabe, ele pode vir do bagaço da cana-de-açúcar, de plantação de milho, que é principalmente muito usado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos adquirem muito etanol por plantação de milho. E o etanol ele pode ser produzido por plantações de milho, plantações de cana-de-açúcar, entre outras. Então, era a letra A. Porque ela diz assim, ó, porque pode ser produzido a partir de plantas novamente cultivadas. Ou seja, você usa mais planta de novo, usa planta de novo. Então, por isso que ele é renovável. Porque o tempo que a humanidade evolui, que a humanidade vai avançando, né? Seu tempo de vida no planeta Terra, ela também vai se renovando nesse tempo para que a gente possa usar. Então, a letra A, tá? Essa aqui é errada, né? O etanol ele não é retirado diretamente do petróleo, né? Diferente do petróleo, o etanol ele é renovável. Porque se forma naturalmente em poucos minutos no subsolo, não, né, gente? É plantação, demora, né? Tem um tempo ali, sim, pra gente ter a planta de volta. Porque sua queima não libera nenhuma substância no ambiente. Libera, gente. Toda queima vai liberar, certo? Questão 11. Em uma aula sobre a constituição dos átomos, a professora explicou que os elementos químicos são identificados por uma característica fundamental do núcleo atômico. Aqui você já conseguiria tirar que é o Z, tá? Que é o número de prótons. Você tem certeza que você está no nono ano, oitavo, já ouviu seu professor falar que o número de prótons ele é a identidade do átomo, do elemento. Seja, se eu tenho ali 83 prótons e um núcleo, eu tenho certeza que é bismuto. Porque bismuto é o único elemento que tem 83 prótons em seu núcleo. Então, o número atômico, ele é a identidade do elemento, tá? Então, o número de prótons, tá? Que é o Z. O número de nêutrons, não. Que o número de nêutrons, ele vai depender do número de prótons, por causa da força forte, né? Porque positivo com positivo, né, repele. Então o nêutron ele tá aqui para balancear isso. Número de camadas eletrônicas, não. E número de ligações químicas, não. Tá? 12. A formação de NA+ ocorre porque o átomo de sódio perde um elétron e fica com mais prótons do que elétrons. O que acontece? O sódio ele vai virar um cátion. Percátion. Ele vai perder elétron e vai ficar um cátion, que é o íon de carga, positiva. O que é íon? É o átomo com carga. É o átomo com carga, negativo positivo. Ou negativa ou positiva, tá? Questão 13. Ele quer saber basicamente por que esses átomos aqui, esse átomo 1 e esse átomo 2, são chamados de isótopos. Mesma quantidade de elétrons e nenhum próton no núcleo, não, gente. Todo elemento tem próton. Tá? E mesma quantidade de elétrons seriam isoeletrônicos ou isoelétricos. Mesma carga elétrica e mesmo número de massa, não. Mesmo número de massa diferente do número atômico, não. Isso aqui seriam os... Nossa, esqueci agora o mesmo número de massa. Isóbaros. Acho que é isóbaros. Mesmo número de nêutrons, não. A isótonos, tá? Então é a letra A. Mesmo número de prótons. Ó, uma dica aqui, ó. Isótopos, esse pezinho aqui, ó, gente, indica próton. Quando eu tenho isótono, esse Nzinho aqui é de nêutron. E quando eu tenho isóbaro, esse bar aqui, ó, é de massa. Porque, lembra lá, cirurgia bariátrica. Cirurgia, né, de massa, né, de massa. Então, tipo, você lembra a cirurgia bariátrica, né? Que as pessoas gordas fazem. Aí você lembra, né, massa. Então, é o mesmo número de massa. Isóbaro. 14. Ele queria basicamente saber a distribuição eletrônica do átomo do ferro neutro, tá? Então, vamos lá. Só contar aqui, tá, gente? Até por enquanto. Vamos lá. A gente pode tirar 2, 2. Aqui, por exemplo, 2, 2, 4, 10.
12, 18. Aqui não é esse, tá? Também não é esse. Porque o que acontece aqui? Antes desse P, tinha que vir o subnível D, tá? Então não é esse aqui. I1, S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 5S2. Aqui tá errado. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tá errado isso aqui. Tá errado. 5S não vem antes do 4S, tá? Então tá errado isso aqui também. Então a melhor alternativa era a mais correta, né? A correta, na verdade. É A, tá? Ele quer que a gente considere esses elementos. Então, bora lá. Cloro. Tá, aqui, ó. Halogênios. Halogênios. Ametal. Ametal é porque não é metal, tá? Fósforo. Ametal. Enxofre. Ametal. Cobre. Aqui, ó. Ele tá nessa parte aqui, que são os metais de transição externa, que são metais, tá? Então, o cobre, ele é o único metal aqui desse grupítio aqui. Então, letra C, enxofre e cloro são ametais, enquanto o cobre é metal. Certo? 16. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio, o principal componente do sal de cozinha, é formado por sódio e cloro. O sódio tende a perder elétron, enquanto o cloro tende a ganhar elétron. Esse processo gera partículas com cargas elétricas opostas que se atraem e se organizam em uma estrutura cristalina. A ligação presente no cloreto de sódio é classificada como covalente? Não. Por quê? O que acontece? O sódio ele perde elétron, fica positivo, e o cloro ganha por causa da eletronegatividade, que é a tendência, a capacidade de um átomo, né, um elemento ali, que ele tende a atrair ou pegar mais elétrons para ele, né, uma ligação química, ou seja, o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o sódio. Por que isso acontece? Porque o núcleo do cloro, o raio atômico do cloro é menor do que o do sódio. Então, o cloro, ele tende a pegar mais os elétrons do que o sódio, tá? Metálica não, né? Porque a gente tá falando de um metal e uma metal. Então, não. Nuclear, não. Quando a gente fala de ligação química aqui pra gente, a gente tá falando da eletrosfera. É elétron. Não tem próton nem nêutron, é elétron, tá? A gente tá falando dos elétrons, ligações químicas, ligação covalente, metálica, iônica, tá, gente? É elétron. E molecular apolar, não, gente. Não é nem covalente, nem quem dirá isopolar. Então, a gente tem aqui letra B, que é iônica, pois resulta da atração entre íons de cargas opostas. O sódio, o Na+, é um íon? É sim, é um cátion, porque ele perdeu elétron. E o cloro menos é um íon? É sim, porque ele ganhou elétron. Ele é um íon negativo, ele é um ânion. E o sódio é um cátion, tá? 17. Ele pede para analisar essas moléculas aqui. H2O, água, que aqui é oxigênio, aqui é hidrogênio. Aqui é carbono, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio. CH4, o metano, não precisa saber disso, tá? Nitrogênio, hidrogênio, 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 NH3. Tem um parzinho aqui, aqui também. E aqui é carbono, aqui é oxigênio. E aqui também, opa. E aqui é oxigênio. Então aqui é CO2, aqui é amônia, dióxido de carbono, água e metano. Bora começar com a letra E aqui, ó. O gás carbônico é formado por átomos unidos por ligação nuclear. Olha o que eu acabei de falar. Ligação nuclear não, gente. Não tem isso, tá? Núcleo não. É uma ligação covalente, na verdade. Porque a gente tem um compartilhamento de elétrons. O oxigênio, que é elétron, o cloro também. Então eles compartilham esses elétrons, né? Porque se eu quero uma coisa e minha irmã quer outra, a gente compartilha, né? Uma não vai ficar sem e outra vai ficar com, né? Se as duas querem. O metano apresenta ligação metálica. Não. Primeiro, o carbono não é nem metal, né? Então, tipo, essa justificativa aqui também tá errada. A água é formada por ligação... não.
covalente, que eles também compartilham elétron. O hidrogênio que é elétron, o oxigênio também que é elétron. Posso fazer um vídeo explicando por quê. Então eles vão compartilhar. Todas as substâncias formadas apenas por ligações... Não. E essas substâncias apresentam predominantemente ligações covalentes, certo? Porque todos eles aqui, ó, estão compartilhando elétrons. Porque os dois, né, eles querem ganhar. Então eles compartilham, certo? 18. Vamos mostrar com a letra E aqui. Basicamente a gente tem que analisar isso aqui, tá, gente? SO2 é um gás... Não. Isso aqui é um óxido primeiro, não é um gás nobre não, tá? E tá dizendo aqui, a H2O não apresenta compartilhamento de elétrons e apresenta sim, porque há ligação covalente, tá? SO2 é um ácido em uma estrutura de Lewis da água, apresenta prótons, não. Nada de prótons e ligações, gente, elétrons. SO2 é um sal, não, não é sal. Porque a gente tem dois ametais aqui, então não é sal, tá? SO2 é uma base e o oxigênio na molécula de H2O apresenta 4 ligações com átomos de hidrogênio. Não, vamos olhar aqui de novo. Quantas ligações o oxigênio apresenta com o hidrogênio? Ele apresenta 2, né? Essa aqui e essa aqui, então não são 4, né? Tá errado, se equivocou demais. SO2 é um óxido, ok. E o oxigênio na molécula de H2O apresenta 2 ligações de 2 pares de elétrons livres. Um aqui e um aqui. Esses elétrons livres vão influenciar na sua geometria molecular, né? De acordo com a teoria da repulsão dos elétrons na camada de valência. Acho que é essa a teoria. Aqui ele pedia para você basicamente analisar essas duas estruturas. Esse retículo cristalino do NaCl, que é do sal. E esse aqui, que é da dopamina. Dopamina. Então aqui é a ligação iônica, como eu já falei mais cedo. Vai ser a ligação iônica, que é a ligação covalente. Como é que eu faço para diferenciar? Eu posso gravar um vídeo falando sobre isso. Não vou explicar isso nessa aula, mas eu vou gravar sim um vídeo explicando isso, tá? Então letra A, tá? Cloreto de sódio apresenta ligação iônica e a dopamina apresenta ligações covalentes. Isso aqui é uma ligação covalente, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu posso explicar para vocês esses tipos de ligações. Só vocês deixarem aqui nos comentários. Questão 20. Vamos lá. Com base nessas informações, elas podem ser classificadas como? Bora lá. O aço é muito utilizado na construção civil, em máquinas, ferramentas e veículos. Ele não é uma substância pura, mas um material obtido principalmente pela combinação de ferro com pequenas quantidades de carbono e, em alguns casos, outros elementos que melhoram suas propriedades, como resistência mecânica e durabilidade. Com base nessas informações, o aço pode ser classificado como substância simples, não, porque ele é uma mistura aqui, né? Aqui, ó, é carbono e também tem ferro, né? Então, não. Substância composta, não, ele é uma mistura. Mistura gasosa, não. É sólido, né? O aço é sólido. Solução aquosa, não. Solução dissolvida, não. Não dissolvido em água. O ferro não está dissolvido em água, né? E muito menos o carbono. Então, só para a gente ser liga metálica, precisa ser a combinação de metais ou de metal com outro elemento. Então, galera, resolvi a prova da UOB-Q Júnior da primeira fase de 2026. E parabéns para todos os classificados para a segunda fase. Se vocês quiserem, eu posso gravar algumas aulas sobre geometria molecular, polaridade de moléculas. Posso gravar sim algumas aulas, só vocês deixarem aqui nos comentários. E para os que não passaram, ano que vem tem mais. E espero que vocês possam entender o que vocês erraram. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que as que eu conseguir eu responderei, tá? Tchau, pessoal. Um abraço e bora com garra nessa segunda fase da UOB-Q Júnior, hein? Tchau!